A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais um devocional Jovens Marcados. E hoje eu, pastor Lurique Fernandes, estou tendo a oportunidade concedida pelo pessoal de frente dos Jovens Marcados para dividir, para compartilhar com você o devocional de hoje. E o tema do nosso devocional de hoje é Na Casa de Deus. É isso mesmo, esse é o tema do nosso devocional hoje, Na Casa de Deus. E diante desse tema, antes de lermos o texto das Escrituras Sagradas, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E a pergunta é: você sabe onde é a casa de Deus? Pois quando nós falamos da casa de Deus, nós estamos falando no lugar onde Deus não só deseja passar, no lugar onde Deus não só quer ser um visitante. Quando nós falamos da casa de Deus, nós estamos falando do lugar onde Deus deseja morar, do lugar onde Deus deseja habitar. E esse lugar que Deus deseja morar, que Deus deseja habitar, nos dias de hoje, não é um lugar geográfico, não é um lugar geográfico. O lugar que Deus deseja morar nos dias de hoje é em pessoas, é em vidas. E o texto das Escrituras Sagradas em 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 16, a palavra do Senhor nos diz: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja que o apóstolo Paulo, ele diz aqui que a casa de Deus, o templo de Deus nos dias de hoje, somos nós. E é nessa casa que Deus deseja habitar. Na vida, Deus não quer ser meramente um visitante, uma pessoa que passa e daqui a pouco vai embora. Deus deseja habitar na sua vida. E o texto base do nosso devocional se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso de número 23, onde a palavra do Senhor nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama. Então veja que aqui nesse texto, Jesus disse: se alguém me ama. Essa expressão, se alguém, a expressão se alguém significa qualquer um. E Jesus, ele diz: se alguém me ama. Eu quero aqui chamar sua atenção para dizer que antes mesmo de amarmos ao Senhor, amarmos a Deus, Ele já nos amava. Deus nos amou primeiro. E Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então veja que é preciso provar que amamos a Deus. Quantas pessoas que de repente dizem amar a Deus, mas amam a Deus só de palavras, só de blá blá blá. Mas nós somos encorajados pelo Senhor Jesus a provar o nosso amor para com Deus. E Jesus diz aqui que aquele que o ama deve guardar a sua palavra, deve guardar a palavra de Deus no seu coração. A Bíblia Sagrada diz
sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as saídas, as fontes da vida. O salmista também declara: a tua palavra eu escondi, eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o Senhor Jesus, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Olha que promessa gloriosa para você, jovem marcado. É uma promessa gloriosa para todos os jovens marcados, que quando amamos ao Senhor Jesus, guardando a sua palavra, Jesus diz aqui que o Pai nos amará. E Jesus continua dizendo: e viremos para Ele. Então a promessa do Senhor Jesus é ir para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Deus, guardando a sua palavra. Deus promete ir a essas pessoas e Jesus conclui dizendo: e nele faremos morada. Esse é o desejo do Senhor Jesus. Ele deseja que nós sejamos morada dele, que nós sejamos casa dele, que você possa, em nome de Jesus, permitir ser essa casa de Deus, casa favorita, casa onde o Senhor Jesus, a presença de Deus, encontre lugar agradável para se estar. E eu quero terminar dizendo que assim como é desejo de Deus que nós sejamos casa dele, que Deus também possa ser a sua morada, que Deus possa ser a sua morada em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, que você possa se refugiar em Deus, que você possa descansar em Deus, porque Deus é o nosso rochedo, é a nossa fortaleza, é o nosso baluarte. Então eu quero deixar essa palavra hoje nesse devocional com o tema Casa de Deus, que nós sejamos casa de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu quero desde já deixar com todos o meu abraço amigo e fraterno, e até o próximo devocional dos jovens marcados, se Deus assim nos permitir.